bem, galera do oitavo ano? Tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática com o professor Rodrigo. E nós estamos aqui na nossa jornada para terminar o livro 1 e nós estamos no último capítulo aí, juros e porcentagens, né? A última aula nós paramos aí, gente, na página 82 e nós ficamos de já começar aí o exercício 4 aí, tudo bem? Então bora lá, vamos comigo. Ele fala o seguinte: Poliana pesquisou na internet o preço de uma máquina de lavar roupas. A máquina pela qual ela se interessou custava R$ 1.700 e estava na promoção com 10% de desconto sobre o preço normal para pagamento à vista. Letra A. Quanto Poliana pagaria pela máquina para aproveitar a promoção? Então, gente, primeira coisa é o seguinte, acho que nesse sentido está muito claro e óbvio o que eles querem. O exercício ele quer saber quanto que é 10% de R$ 1.700. Então, a gente tem vários caminhos. Então, R$ 1.700, 10% de, então, 10%. É ou não é? Então, o que acontece aqui? Tá fácil, né? 1.700 vezes 10 é a vírgula dar uma casinha do lado direito. Então, vai ficar aqui, ó, 17.000 sobre 100. É ou não é? Dividir por 100, a vírgula tá aqui, ele vai dar 2, ou seja, R$170. Gente, tá muito fácil, porque assim, se eu tenho R$1.700, eu quero 10% desse cara aqui. Quantos zeros eu tenho aqui no 10%? Um zero, professor? Tão simples. Corta esse zero, pronto, só tem um zero agora, 170. Viram? Fácil, né? Bom, letra B. Ao chegar na loja física, a Poliana gostou de uma outra máquina. No entanto, ela notou que era 30% mais cara em relação ao valor promocional do outro modelo. Então, primeiro é o seguinte, nós descobrimos aqui em cima quanto que é 10% disso. Então, basta agora a gente pegar agora 1.700, né? Menos os R$170, né? Nós esquecemos de fazer isso. E vamos chegar no R$1.530, né? Tá bom? Só para a gente identificar quanto que sairia, que é a pergunta central aqui, tá? Bom, então o que acontece? Aí tem vários caminhos, mas agora eu não vou fazer dessa maneira aqui não, eu vou fazer por uma regrinha de 3, porque eu gosto de alternar e mostrar para vocês que na matemática, a gente tem mais do que um caminho para prosseguir aí. Então é o seguinte, nesse momento, eu posso fazer da seguinte forma, eu posso fazer o seguinte, R$1.530, que era a máquina de referência anterior, é agora 100%. Pois agora eu quero descobrir agora 30% mais caro, então então 30 mais 100 é 130, não é isso? Então agora eu quero descobrir quanto que é 130% desse valor aqui, galerinha. Dá para fazer assim, né? Então é a mesma coisa aqui, ó. Vou fazer aqui, ó, x vezes 100 vai dar 100x. Então 1.530 vezes 130, vocês vão chegar 198.900. 198.900. Então, x é igual a 198.900 dividido por quem? Pelo 100. Aí você vai cortar esses dois zeros aqui, que a vírgula tá aqui, vai dar duas casinhas, né? Então, portanto, x aqui é simplesmente aqui, ó. Então, aqui, ó. R$1.989, tá? 1989,00. É fácil, né, gente? Eu sei. Professor, mas é que eu tenho mais dificuldade. Eu poderia ter feito da seguinte forma também, viu? Eu poderia ter descoberto quanto que é 10% de 1.530, tudo bem? 10% de 1.530, se vocês pararem para pensar, é R$153. E aí, ou não é?
É, dá para vocês pensarem aí, daí vocês fazem essa multiplicação aí e vai. Então, se 10% é isso, 100% é aquilo. Então, 30% daqui desse. Então, 153, se eu pegar aqui, ó, 153 vezes 3 daria 450. Aí você poderia ter feito 459 mais 1.530, daria no mesmo 1.800. O que acontece? Se 10% desse valor é 153, só para vocês entenderem o que eu estou falando. Se 10%, gente, ó, tô falando aqui, ó, só para vocês entenderem o que eu estou falando, R$ 153 é 10%. É ou não é? Então, vocês concordam que 10%, então 10, e se eu multiplicar isso vezes 3, eu não vou ter 30%? Então, no 153 vezes 3, então eu vou colocar até aqui em cima, ou seja, ó, 153 vezes 3 é a mesma coisa de pegar 459. Então, basta você pegar 459 mais 1.530. Vocês vão chegar no mesmo valor de R$ 1.989 aí. Ou seja, tá fácil, hein? Gente, juros simples. Vamos conversar aqui. Vamos conversar e vamos fazer uma leitura com vocês, porque é importante falar sobre isso, que é um assunto que a gente não pode menosprezar. Geralmente, quando compramos um produto, o vendedor da loja nos oferece duas formas de pagamento, à vista ou a prazo. Nós estamos falando sobre isso até agora, é ou não é? Mas o pagamento à vista ou a prazo. Então, se optarmos pelo pagamento à vista, teremos que pagar o valor total do produto no momento da compra. Se optarmos pelo pagamento a prazo, podemos efetuá-los em parcelas mensais, né? E aí a gente sabe que essas parcelas mensais pode ter juros ou não, tudo bem? Nessa última forma de pagamento, normalmente há um valor adicional a ser pago pelo chamado juros. A gente está falando isso há 2 anos já para vocês. Leia com atenção, né, as situações apresentadas. Juro é o valor que se paga pelo uso de um capital, ou seja, dinheiro emprestado por certo período de tempo. Ou seja, você pegou um dinheiro emprestado e tem um prazo, tem um tempo a ser pago isso. Então, esse tempo custa alguma coisa. E quanto custa? É isso que nós vamos falar. Capital. Capital é a quantia de dinheiro aplicada em algum investimento ou emprestado. Capital, gente, é exatamente o seguinte: é o seu poder aquisitivo, quanto que você está investindo ali naquele orçamento ali. E a gente vai falar um pouquinho mais para frente. E o montante, o que é montante? É determinado pela soma do capital com juros, é a soma dos dois. Ou seja, é assim, lembra que lá no exercício anterior, a gente estava falando assim, por exemplo, 1.320, vou pegar um exemplo aqui. E aí, eu tenho juros aqui que vai dar mais R$ 120. Então, por exemplo, 1.320 mais 1.440, é ou não é? Então, o que acontece? Esse 1.320 é o quê? É o meu capital. O 120 é o quê? É o juro. E esse 1.440, que é o resultado final, é o quê? O meu montante. Tá certo? É isso que nós vamos falar daqui para frente. Bora aqui. Situação 1. Então, a situação 1 é o seguinte. No anúncio a seguir, observando os valores para as diferentes formas de pagamento oferecido por uma loja e depois responda as questões. Então, nós temos aqui no lado direito uma câmera digital, né, Super Zoom e tal, né? Ela custa R$ 1.299, né? O valor original, e está saindo por R$ 816 na promoção, ou em 10 vezes de R$ 89,76 iguais. Então, é verdade que se você pegar 89,76 vezes 10, quanto que vai dar? Se você multiplicar por 10, vai dar 897,60. É só andar uma vírgulazinha. Gente, multiplicou por 10, a vírgula anda aqui, ó. Viu? 897,60. Tudo bem? Então, vocês já viram que se eu pagar ele em prazo,
eu já vou ter o quê? Eu já vou ter um acréscimo aí, né? Eu vou ter uns juros aí. Vou ter uns juros aqui, ó. Tudo bem? Tá certo? E se eu pagar à vista, eu vou pagar 816. Então já basta vocês entenderem aqui. 897, né? E 60 centavos é o que está falando aqui, ó. Menos 816 reais que ele está falando aqui. Isso vai dar diferença de quanto? Então, se vocês pegar aqui, ó, 897 e 60 menos 816, vocês vão ter a diferença de R$ 81,60, tá? Então, há uns juros. Esse aqui, ó, esse aqui é os juros, 81,60. E é isso que ele está falando na letra A. Qual é o valor da câmera a prazo? Tá lá, acabei de falar, 897,60. Letra B, optamos por pagamento a prazo, qual será a taxa percentual de juros? Então, ele vai fazer uma regrinha de 3 para descobrir qual é o percentual. 816 é o 100%, 897 é o X%, multiplicando-se em cruz aqui, ó. Lembra? E aí vocês vão chegar nesse valor aqui, ó. Quanto que vocês chegaram? 10%. Tá certo? Multiplicando em cruz. Porque chegou em 110, então 100 menos 10. 100 menos 110 é 10%. Já é? Então é isso. Aí vem a situação 2. Ele vai trazer a mesma situação muito parecida. Carla emprestou para a sua prima, Ana, uma quantia de R$6.000 por 3 meses. Deixa eu pegar aqui, que o meu livro é mais fácil para ler. Por 3 meses, uma taxa de juros simples de 4% ao mês. Para determinarmos o valor de juros simples que Ana vai pagar pelo empréstimo, inicialmente transformamos a taxa percentual em um número decimal, ou seja, 4% é 4 sobre 100, 0,04. Tá ligado? Em seguida, multiplicamos o capital pela taxa de juros, depois multiplicamos o valor dos juros mensal pelo tempo do empréstimo. Então, o que ele fez aqui, ó? Ele pegou 6.000 multiplicado por esses 4%. Que é esses 4% aqui, professor? Esses 0,04. 6.000 vezes 0,04, R$240. Então, o valor dos juros cobrados por cada mês é R$240. Então, ela está falando que é de 3 meses, então basta você multiplicar 240 vezes 3. Então, você vai ter um total de R$720 de juros a mais do que 6.000. Então, vocês pegam aqui 6.000 mais os 720, vocês vão ter um montante, ou seja, um valor no final de 6.720. Então, tudo bem? Então, verificando a tabela, nós temos o seguinte, olha lá a tabela. Então, primeiro mês, né? 6.240 no primeiro mês. Então, vai estar 6.240. Segundo mês, 6.240 mais 240, 6.480. No terceiro mês, 6.480 mais 240, 6.720 é o que nós estamos falando aqui agora mesmo. Isso é o que chamamos de juros simples, gente. Tudo bem? Vamos para a primeira question. Nicole aplicou R$ 12.386 a uma taxa de juros simples de 0,5% ao mês. Qual será o montante após o primeiro mês aplicado, gente? Aplicado assim, ela emprestou, né? Nicole aplicou, ela colocou lá no banco e depois de um mês ela quer tirar. E ela tem um percentualzinho de 0,5% para tirar. Vamos lá. Primeira coisa que eu preciso descobrir aí. Gente, 12.386. Quero ver quanto que vale essa taxa, né? Ele D, né? Então, vezes 0,5% sobre 100, né? Já aprendemos isso aí. Então, primeira coisa, 12.386 vezes. Vocês concordam que 0,5 dividido por 100, a vírgula vai andar mais 2 casinhas para a esquerda? Notação científica, a gente viu isso demais, lembra? Então é 0,0, quanto que é? Eu dou aqui 1, 2, 0,005. Tá certo ou não? Se vocês pegarem aqui, ó, 0,5 dividido por 100, 0,005. Não pode errar, hein? E aí, 0,005 vezes 12.386, vocês vão chegar nos 61 aqui,
colocar aqui na frente, 61,93. Não pode errar essa multiplicaçãozinha aqui não, hein, gente? Então, 0,05 vezes 12, 386. 61,93. Fechou. Bom, o que eu preciso fazer agora? Então, depois de um mês, como que eu respondo? Qual será o montante? Porque é o seguinte, o capital mais os juros é o meu montante. Essa é a fórmula dos juros, hein? Juros simples, não pode esquecer. Isso aqui é a teoria de tudo, hein? Capital, 12.386. Os juros, nós acabamos de descobrir, R$ 61,93. Vai dar o nosso montante. Se somarmos esses dois valores, vamos chegar no 12.447, 12.447,93. É o seu montante. Fechou? Tá entendendo agora? Tá fácil, né? Mas a gente não pode... O que vocês não podem fazer, galerinha, é errar essas continhas com número decimal de multiplicação e divisão, adição e subtração. Não dá para errar. Por isso que lá no sexto, lá no sétimo, o professor Rodrigo aqui tanto pegou no pé de vocês que tinha que treinar essas operações com os números decimais. Porque agora não tem mais margem para ele. Por quê? Porque aqui, obviamente, eu estou usando minha calculadora de plantão para não errar. Mas numa prova futura, que eu vou aplicar isso para vocês, adivinha. Tudo bem, gente? Segunda questão. Gustavo. O Gustavo do sétimo ano A, tá aí, hein? Gustavo emprestou R$ 40.600 para o Wilson a uma taxa de juros de 3% ao mês. Prestou bem, hein? Depois vocês podem conversar isso com o professor Bira, hein? Após alguns meses, o Wilson pagou um montante de R$ 50.344. Quantos meses durou o empréstimo? Agora o que é, hein, gente? Agora eu preciso saber o seguinte. De novo, vamos colocar na nossa formulazinha aqui, ó. Capital mais os juros é o nosso montante. É, não é? Isso aí. Qual é o nosso capital que o Gustavo emprestou? R$ 40.600. E uma taxa de juros de 3%. Eu não sei quanto que é isso. Mas quanto que é 3%? Não sei. Eu vou colocar já o meu montante. Igual, meu montante, ele recuperou aqui, ó, R$ 50.344. É ou não? Eu sei que 3% é 3 sobre 100. É ou não é? Se a gente pegar 3 dividido por 100, dá quanto isso? 0,0. Então já vai fazer o seguinte, ó. Se ele é 0,03, é ou não é? De quanto? De 40.600, é ou não é? Então vamos já multiplicar, vezes 40.600. Então nós vamos chegar no valor de R$ 1.218. Tudo, entenderam, gente? Esses 3% ao mês, que ele está falando lá em cima, lá no problema, ele é R$ 1.218. Então é o seguinte, por alguns meses, quantos meses ele deu? O que acontece aqui? Primeira coisa que eu preciso fazer é o seguinte, gente, olha, ele teve, o seu capital foi esse, 40.600, ele tirou lá 50.344, então por mês é 1.218, é ou não é? Então o que eu preciso fazer? Primeira coisa, vamos fazer uma diferença de 50.344 menos 40.600. Então, se a gente fizer a diferença de 50.344, menos 40.600, nós vamos chegar numa diferença de 9.744. 9.744 reais. Agora, se pegarmos esse valor, 9.744,
e dividimos por 1.218. E dividimos por quanto? Dividimos por valor dos juros, né? 1.218. Adivinha quanto que vai dar? Então, gente, eu tenho várias maneiras de fazer isso daqui, né? Então, o que acontece? Esses juros aqui, é esse valor aqui, ó, 9.744. É esse o valor que está aqui, que deu 50.300 e pouco. Mas ele quer saber quantos meses durou. E quanto que eu faço para saber quantos meses durou? É simples, né? Agora vocês pegam aqui, ó, 9.744 dividido por 1.218. Isso aqui vai dar aqui, ó, 8 meses. Porque aqui vai dar 8. Tudo bem? Então é muito importante a gente ter a noção aqui, galerinha, oitavo ano, presta atenção aqui comigo. Eu tenho que entender o quê? Isso daqui, ó, capital, juros e montante. O que significa isso? Capital é o dinheiro investido. Juros é o prazo que aquele dinheiro está rendendo. Montante é o dinheiro que eu vou recuperar, que vai dar depois da soma do capital mais os juros. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido aí, tá? Na próxima aula a gente retoma aí já na página 85 do exercício 3 e 4 aí, antes dos juros compostos. Tudo bem, galerinha? Beijo no coração de vocês. Até a próxima aula.